Ora, nós então, para resolvermos estes exercícios, vamos criar aqui então fluxogramas para cada um deles. Portanto, o nosso enunciado era para elaborar fluxogramas que descrevessem o algoritmo para os seguintes cenários. O primeiro algoritmo era escrever um algoritmo para ler um valor do teclado e escrever no ecrã o seu antecessor. Portanto, vamos olhar para isto. E este é o nosso enunciado. Portanto, eu tenho que ter um algoritmo que vai receber um valor e depois disso vai mostrar no ecrã o número que vem antes desse mesmo número introduzido. Portanto, se eu introduzir neste algoritmo o número 10, o algoritmo tem que me responder o número 9. Então, tem que ser o output deste algoritmo. Okay? Se eu puser lá um número 80, tem que ser o 79 e por aí adiante. Ora, nós para fazermos isto, vamos então aqui ao flowchart e vamos arrastar aqui uns símbolos. Vamos iniciar o nosso algoritmo. Portanto, eu vou iniciar. A nível de memória, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de pelo menos uma variável que é para receber o input que é fornecido pelo utilizador e tem que guardar esse input em algum local. Portanto, eu vou precisar de pelo menos uma variável. Se quisermos armazenar imediatamente a seguir numa outra variável o resultado, também podemos fazer. Dá para fazer das duas formas. E vocês vão ver isto quando aplicarmos no próprio C#. Vocês vão ver que conseguem fazer outputs sem declarar, se calhar, essa variável de output. Conseguem logo fazer no console write line, conseguem logo fazer ali alguma computação necessária. Contudo, isso gasta um pouco mais de memória para o fazer. Na minha opinião, torna o código um pouco mais limpo de ler. Okay? Fica mais legível do que é que está a acontecer, não é tão complicado de seguir a linha de raciocínio. Bem, então, vamos lá declarar variáveis. Em linha com o que eu estava a dizer, eu vou então declarar duas variáveis. Portanto, eu vou precisar de uma variável inteira chamada, pode ser input. Ora, input. E preciso então de uma variável inteira que será o output. Ou até poderíamos fazer número e antecessor. Se for mais legível o que é que estamos a fazer. Portanto, eu vou iniciar o meu algoritmo, inicio aqui as variáveis que preciso. Depois disso, eu vou precisar de receber um input do utilizador que me vai dizer qual é que é o número que quer usar. Não é? Portanto, eu vou pôr aqui ler número. Significa que eu vou assignar a este espaço em memória aquilo que o utilizador me der aqui e fica lá guardado. Depois de eu ter o número em minha posse, está na altura de eu fazer o processamento deste número para chegar ao resultado que eu preciso, não é? Portanto, para resolver o problema. E então o problema vai se resolver desta forma, que é eu dizer que a variável antecessor vai ser igual a número menos 1. Okay? Isto significa que eu posso pegar no que já lá existe no número e faço uma operação aritmética no que toca a número que lá existe e faço uma subtração, não é? Com uma unidade. Vocês vão ver também mais à frente uma outra forma de escrever isto. Okay? Em vez de escrevermos número menos 1. Eu vou colocar aqui as outras duas formas
mas isto é só curiosidade, está bem? Portanto, nós poderíamos escrever com antecessor é igual a número menos menos, e neste caso faz-se então o decremento, ou ainda posso fazer antecessor menos igual a número. Ok? E pronto, poderíamos. Aliás, menos igual a número vai-me dar um valor negativo, não é isto. Portanto, estávamos a induzir aqui em erro. Portanto, vamos utilizar antes esta notação. Poderia fazer antecessor igual a número menos igual 1. Assim é que era e fazemos duas atribuições. Mas isso fica muito extenso e não há essa necessidade. Mas temos estas duas opções. Fazer antecessor é igual a número menos 1 ou antecessor igual a número menos menos. Podem utilizar qualquer uma das duas. Se para já isto for muito confuso e quiserem utilizar esta, estejam à vontade. O mesmo é válido para o mais. Se vocês, isto por acaso é o antecessor, mas se fosse o sucessor, fosse algo deste género, vocês podem utilizar também o mais mais. E isto pega no que existe no número e vai incrementar. Nós vamos ver estas notações mais à frente no C# propriamente dito, mas se virem isto, não estranhem, é notação absolutamente comum. Portanto, número menos menos. Então, eu já na variável antecessor, eu até vou fazer na variável antecessor, neste momento, já lá está o número que foi introduzido menos uma unidade. Portanto, eu já tenho o valor calculado, já tenho aquilo que preciso. Vou, através deste documento, mostrar o output ao utilizador. Portanto, e vou dizer que o antecessor é, e faço aqui mais antecessor. Até poderia dizer, olha, o antecessor do número tal é o número tal, portanto poderia tornar isto aqui um bocadinho mais dinâmico, mais explicativo de qual é que era o input e reforçar com o meu output. Mas neste momento acho que é perceptível o que é que está a acontecer. Portanto, o antecessor é antecessor e terminamos o nosso algoritmo. Já não temos mais nada para fazer. Portanto, neste momento atingimos aqui o fim do algoritmo. Portanto, vamos ver só aqui o state da memória no nosso algoritmo a cada passo, não é? Isto é o nosso algoritmo e eu gosto de fazer sempre aqui o state da memória para vocês perceberem o que é que está a acontecer. Portanto, neste momento, o número é igual a 0. Vocês depois vão inicializar as variáveis e isto vai ficar mais claro. Antecessor é igual a 0. Portanto, isto é o que existe neste momento. Aqui, neste momento, imaginando que o meu input era, por exemplo input 3, número passava a ter o valor 3 e antecessor continuava com 0. Neste momento aqui, número continuava com o valor 3 e antecessor passava a ter o valor 2. E aqui o mesmo iria acontecer com a indicação de output ser este. Ora, era impressa esta mensagem. O antecessor é 2. Era isto que seria escrito no nosso ecrã. E depois termina e as variáveis deixam depois de existir. Relativo a este primeiro exercício, dúvidas, questões, algo que queiram perguntar? Eu não tinha percebido
Eu não tinha percebido que o exercício era para um valor numérico, eu achava que era um valor qualquer do teclado. É assim, quando tu me dizes um valor qualquer do teclado, é um bocadinho difícil eu saber qual é que é o antecessor do U, porque, ou do Y, ou do H, estou aqui a olhar para o teclado, mas podes interpretar que é o caractere está à esquerda, mas pode não ser bem assim, a menos que tu me digas, ok, é o antecessor naquilo que esteja numa tabela ASCII ou algo assim do género. Aí já é mais simples. Caso contrário, é um bocadinho mais complicado. Mas se fizeste uma linha de raciocínio parecida com esta, isso obviamente que tem uma cotação positiva. Ok, obrigado. Nada. É, professor, essa parte da memória do Aqui. número inteiro, não, embaixo do início, a parte Isto. desse número inteiro, isso, seria obrigatório ou eu já poderia ter ido direto para o input? Porque eu fui direto para o input. Essa é aquela velha questão que vimos na aula anterior, que vocês não podem utilizar variáveis que não tenham sido declaradas. Portanto, nós quando lemos aqui o número, nós temos que guardar alguma coisa aqui. Das duas, uma. Se tu me fazes algo como int número é igual a ler número, ok, eu percebo que estás a fazer as duas coisas e no código provavelmente tu vais fazer algo deste género. Portanto, eu consigo perceber o que queres fazer com isto. Agora, se for só ler número, fica-me a faltar onde é que isto vai ser guardado, que tipo de dados tem, de onde é que isto vem. Não, não sabe se o número também vai ser um decimal, algo do tipo, está relacionado também, né? Precisamente. Pode ser um inteiro, pode ser um Ok, decimal, até pode ser uma string e tu deixas o nome da variável como número. E eu não sei. entendi. Por isso que a Entende? gente tem que identificar antes, então. Precisamente. Tá Precisamente. bem. É isso. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Eu tenho, professor Juliana. Sim, diz-me. No meu caso, meu nome, a minha dúvida já é mais questão de funcionamento mesmo. Eu salvei a tarefa, eu salvei, né, aqui o desenho, e eu não sei porque, quando eu anexei as tarefas, dá como, quando você entra no documento, dá como se não tivesse nada lá dentro. Ou seja, eu não sei como eu envio para o senhor. Essas questões, é assim, se vocês têm dificuldades em enviar tarefas, devem-me enviar mensagem a dizer algo está a acontecer e eu não consigo anexar um resultado. Agora, essencialmente, eu não faço questão que vocês vão aqui ao Save As, vocês até me podem enviar um print screen de Eu algo salvei. deste género e enviar. O que vocês têm que me enviar é a imagem e têm que abrir no Teams, é a única coisa. Agora, se vier vazio, eu vou considerar isso como não entregue. Mas uma eu vou ter uma eu consegui achar ela de novo. Depois que eu salvei, porque eu tinha feito assim, eu fiz uma, apaguei tudo, fiz outra, então uma eu vou ter que refazer agora que eu vi que o negócio tá vazio, mas ainda dá para enviar essa aqui ainda no que eu vou ter que refazer? A É primeira, assim, a primeira, essa que o senhor está explicando agora, é a que não, é a que eu apaguei, a que eu perdi. ok, excepcionalmente envia e não vamos fazer mais caso disto, mas esta nota pronto, é válida para ti e para os teus colegas. Certifiquem-se sempre que aquilo que anexam à tarefa do Teams abre e está com aquilo que vocês querem, etc. Que é para não termos depois situações deste género, está bem? Ok. Mas excepcionalmente envia na mesma, assim. Mais alguma dúvida, questão? Professor, dá-me licença. Eu tentei fazer como os colegas estavam a fazer na aula anterior, que se acautelava o caso de a pessoa não inserir um número inteiro, inserir uma letra e aquilo depois me dar uma mensagem de erro. Devia ter feito isto. É assim, eu vou dar o conselho que dou sempre em todas as turmas quando falamos sobre isso.
Nós devemos acautelar quando estamos efetivamente a fazer código e tudo mais, e mesmo nos próprios algoritmos devemos acautelar isso, mas numa fase introdutória, como vocês estão, eu não faço questão que vocês tenham essa abordagem. Quem faz esse acautelamento e o faz bem, boa. É sempre valorizado. Agora, tenham só atenção, é que se o enunciado vos pede para fazer algo deste género e vocês põem aqui mais alguns passos intermédios por causa disso e depois põem os pés pelas mãos, saem prejudicados. Ou seja, o que eu quero dizer é, se vocês fizerem tal qual aquilo que está no enunciado, excelente. Se vocês fizerem a mais e bem, melhor ainda. Obviamente que é valorizado e mostra empenho e esforço numa solução otimizada. Se vocês fazem a mais e fazem mal, acabam por ser prejudicados por isso. Portanto, tenham sempre isso em conta. Está bem? Só outra questão. Diz. Não faz mal eu fazer tudo em inglês, ou eu prefiro que eu faça em português? Não, aliás, isto eu escrevo aqui as coisas em português por uma questão de pronto, ser aula. Porque no dia a dia a maior parte das pessoas escreve o código todo em inglês, nomes de variáveis, nomes de funções e tudo mais. Portanto, para mim é absolutamente normal. Pronto, eu faço em português só por uma questão disso não ser um entrave para alguma pessoa que possa não perceber o que é que aquela variável significa, porque pode ser melhor ou pior em inglês, só por isso. Ok, obrigada. Nada. Então pronto, eu vou enviar aqui o print screen. Aqui fazia alguma diferença se fosse num menos menos ou menos menos num. Neste caso aqui, para o efeito que nós queremos, não. Vamos explorar a diferença entre essas duas nomenclaturas mais à frente, o pós-decremento e o pré-decremento, ou pós-incremento e pré-incremento. Tá bem? Mais à frente, quando estivermos mesmo na UFCD de C#, vamos ver a diferença entre as duas coisas, porque aqui não vai fazer grande diferença, noutros momentos vai fazer um pouco. Ora, então vamos. Eu vou colocar aqui o print screen deste exercício. Ok, bom. Então passaremos ao próximo exercício, ao segundo, que eu vou copiar o enunciado daqui e vamos ver então o que é preciso fazer. Ok, isto ficou assim um pouco estranho. Portanto, elabore um algoritmo que leia dois valores e a operação que se deseja executar. Operações: soma, subtração, divisão, multiplicação e apresente o resultado. Portanto, nós temos a possibilidade de receber dois números, mais uma informação que será a operação que queremos executar. E conforme isso, vamos então apresentar o nosso resultado. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Começar o algoritmo. E depois disso, eu vou declarar também variáveis. Portanto, podemos declarar 3 ou 4 variáveis. Eu vou declarar 4 variáveis pelo mesmo princípio que declarei 2 no exercício anterior, que é termos 2 de input, ou seja, os números, termos uma para o tipo de operação que nós queremos que seja passado, e também uma para o resultado. Portanto, vou deixar então estas 4 variáveis. 4 variáveis, vou declará-las, normal. Portanto, vamos ter aqui. Eu vou declarar floats, ou doubles, se calhar doubles.
para este efeito. Só porque nós, quando estivermos a fazer as divisões, por vezes o resultado pode não ser o número inteiro e precisávamos de casas decimais e então pronto. Só por esse motivo. Se fizeram com inteiro, também eu vou considerar certo, desde que o restante esteja correto, mas com apenas a nota que vocês depois têm que ter atenção quando estão a pensar no output, se isto faz sentido ou não. Portanto, vou dar aqui eu disse que ia declarar doubles. Portanto, doubles, e vou pôr primeiro número, vou declarar uma outra variável double, segundo número. Reparem que eu uso a notação Pascal Case, ou seja, a primeira letra é pequenina e depois todas as primeiras letras de palavra são maiúsculas. Não, isso não é Pascal Case, é Camel Case. Assim, Pascal Case é se for. Sim. Ora, depois, para a operação, é assim. Se vocês quiserem declarar isto como um byte e recebem 1, 2, 3, 4 e conforme esse byte vocês fazem a operação, correto? Se quiserem fazer com um char e recebem um caractere, excelente. Agora, independentemente do tipo de dados que escolham, bem, o char vai ser se calhar um bocadinho menos, com menos performance do que um número, mas uma coisa insignificante. Mas tenham só atenção que devem sempre mostrar ao utilizador quais são as opções que ele tem de seguir. Tá bem? Porque se eu fizer este algoritmo e estiver à espera de um char, ou seja, um mais, um vezes, um menos, ou uma divisão, eu tenho que dizer ao utilizador, olha, tens que dar-me uma coisa destas. Mas se eu disser, olha, tens que me enviar um 1 para a soma, um 2 para a multiplicação, um 3 para a subtração e um 4 para a divisão, eu tenho que dizer ao utilizador, olha, tens que me dar um número destes. Portanto, ambos vão resolver o problema praticamente da mesma forma, mas o utilizador tem que saber o que é que deve introduzir. Bem, eu vou fazer com um char. Bem, portanto, char, vou pôr operação. Atenção a uma coisa, não há nunca caracteres especiais, portanto, não há C de cedilha nem til no A. Colocamos só as letras sem acentos. E depois um double que será o resultado. E a nível de variáveis, são estas as que eu preciso. Portanto, eu vou fazer aqui só um documento para dizer ao utilizador o que é que deve introduzir. Okay. Portanto, introduza 2 números e a operação. E posso dizer um mais, um menos, um vezes e uma divisão. Provavelmente não é o mais user-friendly, poderia ser aqui uma mensagem um bocadinho mais pomposa e dividir isto em várias mensagens para dizer agora introduz ao primeiro número, agora introduz ao segundo número. Poderíamos fazer também dessa forma, mas acho que aqui o cerne do problema não está necessariamente nesse embelezamento do output que damos aqui no nosso algoritmo. Mas, sem dúvida que é um passo importante e que vocês devem ter em consideração quando estão a fazer uma implementação propriamente dita. Depois, então, ler números. Ora, eu vou dizer ler primeiro número, depois
É assim, se vocês quiserem fazer 3 paralelogramos, também o podem fazer, ou seja, ler o primeiro número, ler o segundo número e ler a operação. Ou ler o primeiro número, ler a operação, ler o segundo número. Aliás, podemos fazer isso. Se calhar até é capaz de ser mais elucidativo. Portanto, vamos fazer assim. Ler a operação. Introduza um número. Até vamos refinar então isto. Introduza o primeiro número, a operação, vou pôr aqui um mais, menos, vezes ou divisão e o segundo número. Assim fica um bocadinho mais explícito. Lemos a operação e vamos então ler a seguir o segundo número. Ler segundo número. Faltava aqui estes. Só para ficar consistente. Pronto, então já temos aqui os 3 inputs que nós precisamos. Eu tenho um número, tenho a operação e tenho o segundo número. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui uma estrutura de decisão, porque conforme aquilo que estiver na operação, eu vou fazer processamentos diferentes. E vou dizer, olha, vamos somar, ou vamos subtrair, ou vamos dividir. Nesse caso, convém nós percebermos que operação é que temos que fazer. Portanto, vamos fazer num switch entre as 4 opções que temos. Portanto, o mais, o menos, o vezes e a divisão. Portanto, a operação. E a seguir vamos fazer os diversos processamentos conforme os casos que nós tivermos. Eu acho que isto é capaz de ser suficiente. Vou dizer assim. Então, vamos ter aqui este caso, que é o caso mais, portanto, é o caso da adição. A seguir, vamos ter o caso da subtração. E depois, aqui é o caso da subtração. E depois vamos ter o caso da multiplicação. Todos eles com o seu processamento diferente. E o caso da divisão eu já faço aqui porque vai ser um bocadinho mais completo. Menos, e este aqui é o caso vezes. Vamos só primeiro fazer estes 3 casos. Portanto, no caso mais, eu vou dizer que o resultado é igual a número, o primeiro número mais, vamos dizer assim, número mais segundo número. Ok. Depois, no caso da subtração, será resultado igual a primeiro número menos segundo número. No caso da multiplicação é a mesma coisa, mas vezes segundo número. Porque é que o caso da divisão é especial? Porque nós não podemos dividir por zero. Ok? Portanto, a divisão por zero é um resultado que é indefinido. Na maior parte das linguagens de programação, como o C# e tudo mais, se vocês tentarem fazer, aliás, em todas, se vocês tentarem fazer uma divisão por zero, vocês vão ter uma exception no vosso código, no caso de um C#, ou se estivermos, inclusive numa linguagem que não tenha esta estrutura como um C ou assim, vamos crashar um programa. E então temos que acautelar este caso. Tá bem? Portanto, para esse efeito, eu vou
puxar aqui uma segunda estrutura de decisão, porque é o seguinte: aquilo que eu vou verificar a seguir é se o segundo número, o denominador, é igual a 0. E caso seja igual a 0, eu vou ter que enviar uma mensagem qualquer para o utilizador a dizer, olha, não se pode dividir por 0. No caso de não ser, faço a divisão e pronto. Então, eu vou fazer, se calhar, mais aqui em baixo, aqui em linha com estes. E vamos juntar aqui a este. E vou pôr aqui o caso, aliás, estão todos à direita, este também vai ficar. Caso, divisão. Vou dizer segundo número igual a 0. Vou ficar aqui um pouquinho maior. Ou então assim, e assim se calhar já conseguimos diminuir um pouco. Pronto, segundo número é igual a 0 e vamos perceber se é ou não. No caso de ser igual a 0, nós vamos já dizer ao utilizador que não pode... aliás, eu vou colocar aqui deste lado. Deste lado, sim. Portanto, se for igual a 0, eu vou dizer já ao utilizador, olha, é impossível dividir por 0. Ora, é impossível a divisão por 0. Pronto. E temos então aqui o nosso output a dizer que não vai ser possível executarmos esta divisão. Portanto, e isto é na etiqueta sim. Não fazemos a divisão propriamente dita. Portanto, no caso de não ser... Eu não vou usar um destes. No caso de não ser igual a 0, ou seja, ser diferente de 0. E agora vamos... Estas setas, vocês vão ver que isto depois é um problema gigantesco com estas setas. Que elas nunca vão fazer aquilo que vocês querem. Não. No caso do segundo número ser igual a 0, é impossível dividir por 0, senão vamos dizer que o resultado é igual ao primeiro número a dividir por segundo número. Depois disto tudo, ou seja, se eu estiver neste caso e já tenho o meu resultado, aqui já tenho o meu resultado, aqui já tenho o meu resultado, eu vou imprimir o resultado ao utilizador. A mesma coisa que aqui. Portanto, a seguir a qualquer um destes processos, eu vou ter um documento que diz o seguinte: o resultado é mais resultado. E vou colocar aqui assim também, aqui assim também, e aqui assim também. Pronto. Depois disto, de mostrarmos o resultado ou mostrarmos que é impossível dividir por 0, terminamos o nosso algoritmo. Já não há mais nada a fazer. Portanto, terminamos. Fim. E ligamos isto aqui e isto aqui, alguns assim. Pronto. E olhamos para o nosso algoritmo desta forma. Portanto, vamos ter o início. Declaramos 4 variáveis, dizemos introduz o primeiro número, a operação e o segundo número. Lemos o primeiro número do utilizador, lemos a operação, lemos o segundo número, verificamos o que é que está na operação
Caso seja um mais, fazemos resultado é igual a primeiro número mais segundo número. Caso seja um menos, resultado é igual a primeiro número menos segundo número. Seja um vezes, resultado é igual a primeiro número vezes segundo número. No caso de ser uma divisão, vamos olhar para o segundo número. No caso de ser igual a zero, é impossível a divisão por zero. Portanto, imprimimos esta mensagem ao utilizador. No caso de ser diferente de zero, o resultado é igual a primeiro número a dividir pelo segundo número. Partindo do pressuposto que era diferente de zero e seguimos para este momento aqui, a próxima seta é imprimir o resultado ao utilizador. Quer dizer, o resultado é mais resultado. No caso de ser este o desfecho, a seguir é o fim. No caso de ser o desfecho do erro, a seguir é o fim também do algoritmo. Vamos só fazer a mesma aqui um memory state para vocês perceberem o que é que vai acontecer. E eu vou fazer aqui uma coisa, que é isto. Assim, assim e assim. Portanto, o primeiro número vai ser 0. O número vai ser 0. A operação vai ser entre pelicas vazio. E o resultado vai ser 0 também para já. Estamos ao algoritmo, chegamos a este ponto. Este vai ser o nosso estado em memória. Depois, neste segundo ponto, ainda não temos alteração do estado em memória, porque só estamos a dizer, olha, isto é o que vai acontecer, vais precisar de introduzir o primeiro número, a operação e o segundo número. A seguir, já vamos ter uma alteração do state em memória. Portanto, como vamos ler o primeiro número, e vamos supor que isto vai ser o seguinte. Que nós queremos 3 mais 5. Okay? Vamos supor que é este o cenário que o utilizador vai colocar. Portanto, o primeiro número vai ser aqui igual a 3. E este é o memory state que temos no momento. Memory state que vamos ter aqui é o 3 mantém-se lá, o segundo número ainda não está preenchido, fica com 0. A operação vai ser preenchida com o caractere mais. E este é o nosso memory state. Aqui, o nosso memory state vai ser então 3 mais, era 5, não era? 3 mais 5. E o resto continua. Aqui na operação não vai ser alterado nada a nível de state, portanto, mantém-se aqui. Agora, dado que nós estamos perante um mais, o bloco de algoritmo que vai ser executado será este, porque é o caso mais. Então, o nosso memory state nesta fase aqui será que resultado é igual a primeiro número mais segundo número. Portanto, resultado é igual a 3 mais 5. Portanto, o resultado vai ser 8. Este será o nosso memory state. E depois disto temos o output que vai dizer que o resultado é 8. É o nosso output. Pronto. Temos aqui um exemplo para esta operação, o 3 e o 5. Já vamos fazer aqui para uma outra operação diferente. Portanto, aliás, podemos fazer já. Imaginem que agora nós tínhamos o 3 a dividir pelo 0. O que iria acontecer era, no primeiro momento, a memória tinha esta aparência. No segundo momento, a mesma coisa. No terceiro momento, o primeiro número era este. No quarto momento em que líamos a operação, a memória já passava a ter este aspecto. No segundo número, já não era aqui um 5, era um 0. E o resultado mantinha-se a 0. Aqui a mesma
história, portanto, aqui um 3 e a divisão também por 0. Aliás, até vamos apagar este. Neste momento, iríamos olhar para a operação. No próximo momento em que estávamos perante o switch da operação, nós íamos para o caso que era o da barra. Íamos verificar se o segundo número era igual a 0. Sim. Portanto, o state em memória continuava a ser este. Porém, o output era diferente. É impossível a divisão por 0. Mas se nós olhássemos para a memória, era isto que íamos ver em memória nestas variáveis. Relativamente a este exercício, dúvidas, questões? Professor, eu não fiz assim switch, eu só escolhi uma única operação e segui com ela. No meu caso, eu fiz subtração. Ok. É que eu achei que era para escolher só um tipo. Não. O objetivo era a operação ser dinâmica, ou seja, lá está, como diz aqui, leia dois valores e a operação que se deseja executar. Portanto, é suposto a operação ser dinâmica e pronto, uma das formas que tens de fazer é com recurso ao switch. Ok. Okay. Mas daquilo que viste agora na resolução, faz-te sentido? Percebeste? Sim, faz sentido. Sim? Acompanhando assim a criação, faz sentido, porque no terceiro exercício que foi preciso fazer de forma de switch, eu fiz assim, nesse caso 1, caso 2, de acordo com o slide que você tinha apresentado, então fez todo sentido. Eu consegui entender bem a lógica. Ok, boa. Isso é o mais importante. Ora, entretanto, o André Carvalho também diz aqui no chat, como pedia o switch na terceira, tinha dúvida se este era para ser if, else, if, ou se poderíamos fazer o switch. Ou seja, quando eu digo que é para fazer com um switch, têm que fazer com um switch. Se eu não disser nada, fica ao vosso critério. Se quiserem fazer com if, else, if, else, if, else, if, else, é como vocês acharem melhor. Se querem a minha opinião, acho que é mais fácil fazermos o switch quando temos casos em específico para aplicar do que fazer o else if. Contudo, ou seja, logicamente não há nenhuma diferença. Portanto, considero correto na mesma, a menos que eu diga, olha, tem que usar um switch. Só por isso. Nós temos ainda aqui duas mãos no ar, Juliana e Dorcas. Juliana, não sei se a tua mão no ar ainda era da outra questão. Eu de facto não baixei mãos. Não? Ok, então, Dorcas, tens aí a mão no ar? Sim, era essa a minha dúvida, que eu fiz o switch aqui nesse segundo exercício, depois eu vi que era no terceiro, era para fazer o switch, então decidi manter o switch que eu fiz no segundo e fiz o switch no terceiro também. Ok, fizeste então switch nos dois. Nos dois, terceiro, Sim. 2 e 3. Sim. Ok. E essa parte da divisão eu não sabia, e agora fez sentido do jeito que o senhor explicou, e para a próxima vou melhorar. Ok, boa. Então, deixem-me só baixar aqui as vossas mãos. Susana, eu já te vou responder. Onde é que isso está? Às vezes ando aqui à procura dessa parte para baixar as mãos. Já está. Agora, lower all hands. Respondendo aqui à Susana, porque é que no memory state a operação fica entre aspas simples?
quando nós estamos a tratar de chars, é a prática comum, e no C# vocês terão de o fazer, ou seja, como é só um caractere, é sempre entre pelicas ou aspas simples. Portanto, se tivermos aqui com algum caractere, colocamos sempre entre aspas simples. Quando é uma string, ou seja, quando é uma frase, é entre aspas normais. Por exemplo, já seria algo deste género. Aliás, se vocês repararem, os outputs estão entre aspas normais, porque é uma string, ou seja, porque é um texto. Quando estamos a falar de um char, pronto, é só uma aspa única. Só por esse motivo. É uma questão de sintaxe. Aqui é este. Operação. Aqui era. Entretanto, eu fiz o mesmo que o Gabriel, percebi mal e escolhi apenas uma operação das 4. Ok, pronto. É importante que aquilo que escolheram estivesse bem, mas para terem o exercício completamente correto, tem de ser com esta dinâmica de operação poder ser dinâmica. Tá bem? Agora, eu quero dar-vos o print screen, mas isto não vai ser fácil, porque é demasiado extenso. Mas eu já sei. Vou fazer um save as e com um PNG. E a partida deve dar exercício 2.png. E eu não quero aqui, quero download. Ok, agora arrastamos isto para aqui. They're missing unnecessary data. What do you mean? Ok, então temos aqui. Temos. Eu acho que isto é só. Era só. Aqui um problema. Pronto, então já temos este exercício feito. Estamos também aqui perto das 18 horas. Vamos fazer a nossa pausa agora. Quando regressarmos, fazemos a correção do último exercício e partimos para a resolução de novos exercícios. Está bem? Portanto, nós já vimos a correção do primeiro e do segundo exercício. Vamos olhar aqui para o terceiro exercício e resolvermos. Portanto, eu vou criar aqui uma nova page. Vamos colar aqui o enunciado para referência. Portanto, escreva um algoritmo utilizando uma estrutura switch que imprima o nome de um mês de acordo com o número fornecido pelo utilizador. Então, nós vamos começar pelo início. Vamos começar aqui pelo início. Vamos pensar o que é que nós vamos precisar a nível de variáveis. Podemos precisar no máximo de duas. Uma para receber um número e a outra para termos o texto correspondente ao mês em questão, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer? E podem também não fazer com variável, podem logo imediatamente fazer o output desse resultado, não é? Mas eu vou fazer com recurso a duas variáveis. Quem fez só com uma e fez logo os outputs conforme o case. Bem, já lá vamos, já ilustro aqui o que quero dizer. Mas também, para quem percebeu o que eu estava a dizer, está correto mesmo. Mas eu já volto a reforçar este ponto. Ora, vamos precisar de um tipo de dados, não é? Vamos receber um número. Vamos utilizar aqui uma coisa diferente. Vamos utilizar um byte, porque o byte é entre 0 e 255 e nós só vamos receber entre 0 ou neste caso 1 e 12. Portanto, um byte é mais do que suficiente para isto. Quem fez com inteiro, excelente. Eu fiz aqui com um byte, na medida em que ocupa menos memória, é mais
otimizado e acaba por também dar-vos aqui alguma exposição a outros tipos de dados para vocês relembrarem. Portanto, byte, e vamos colocar aqui número mês. Portanto, é a variável que eu preciso para aqui. E preciso de uma variável string que será... Epá, eu devia colocar aqui como designação mês. Vou pôr nome mês. Assim. É mais fácil de percebermos. Portanto, temos o byte e o tipo de dados string. Portanto, temos o byte 0 a 255, o string, que é então um texto. Depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos recolher do utilizador o número do mês, para depois conseguirmos fazer algum tipo de processamento ou de verificação com base nessa informação que o utilizador nos vai fornecer. Portanto, vamos ler número mês. É aqui o nosso próximo passo. Agora, vamos ter que aplicar uma estrutura de decisão que, conforme o que estiver nesta variável, número mês, vai executar processamentos diferentes. Portanto, eu para isso preciso então de um switch que vou analisar a variável número mês. E o que é que eu vou fazer? Vou ter que descrever aqui um case 1, fazer janeiro, case 2, fevereiro, case 3, março, case 4, abril. Portanto, vou ter que ter aqui 12 cases diferentes. Então, eu vou fazer isto da seguinte forma. Só para isto ficar centrado, eu vou começar entre o 6 e o 7 e depois começo a andar para trás. Deixem-me só deixar aqui um espaço por causa das setas e pronto. E já. Ok. Vou adicionar aqui uma setinha. Vou adicionar aqui outra setinha em que eu vou dizer, por exemplo, case 6. E agora vou fazer o case 7. Case 7. E o que eu vou dizer é que nome mês é igual a junho. E no case 7 é igual a julho. Agora vamos fazer o mesmo para os meses para trás e para a frente. No case 8 será agosto. Estamos aqui com um problema nas setas. Infelizmente é comum isto acontecer. Acho que esta seta depois não deve estar aqui corretamente colocada, por isso é que está a acontecer. Não, continuamos com o mesmo problema. Bem, fazemos então ao contrário. Sobem estas setinhas mais um bocadinho. Mas não é grave. Case 7, case 8. Será agosto. Vamos para o case 9. E o case 9 será setembro. Case 9. E o nome do mês será setembro. Era aqui que eu estava a dizer que, no meu caso, eu estou a fazer nome mês igual a agosto, mas quem chegou e fez imediatamente com um documento a dizer junho, agosto, setembro ou o que seja, também está certo, está bem? Depois, dizer outubro.
Dez e vamos fazer outro. E agora vamos fazer o case 11. Em que será aqui novembro. E o último será dezembro. Bem, já tenho aqui a seta. Sim. Vamos pegar na seta novamente e colocar aqui. Vamos baixar a seta até aqui. E o case 12. E temos então dezembro. Vamos agora fazer os meses anteriores. Portanto, temos aqui. Se calhar acho que vou fazer todos. Portanto, este será maio. Este será abril. Portanto, maio, abril, março, fevereiro será aqui. E janeiro. Formador? Sim, diz. O senhor vai avaliar as atividades depois ou o senhor vai fazer algumas correções em tela? Eu só avalio as atividades depois, sim. Vocês submetem, depois eu vou avaliar e vou dar-vos a nota e retorno as avaliações para vocês, sim. Ah, tá, mas aí a gente vai saber o que errou, porque eu tô vendo do senhor, tá parecendo que o meu ficou tudo errado. Pronto, eu ainda não olhei para nenhuma submissão vossa, portanto, vossa no sentido de nenhum de vocês, portanto, depois vou eventualmente olhar e corrigir. Ok. Ok? Então, mas o senhor vai dizer o que ficou errado, né? Ou só vai dar nota? Normalmente eu digo sempre o que é que vocês fizeram menos bem, sobretudo nesta fase dos algoritmos, porque é mais fácil para vocês depois não repetirem isto, os mesmos erros quando estiverem a trabalhar com código, propriamente dito. Ok. Ora, então, o que é que eu estive aqui a fazer? Estive a colocar as setas. Bem, isto pronto, é aqui mais mecânico, não é? Daí não está a dar aqui grande descrição do que é que estamos a fazer, mas essencialmente é colocar setinhas e legendas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tínhamos então aqui junho. Agora vamos ter maio. Vamos ter abril. Vamos ter março. Vamos ter fevereiro. Vamos ter janeiro. Ok. Agora, o nosso algoritmo vai ficar algo assim. Eu a seguir vou introduzir aqui um case novo que também eu não estaria à espera, ou quem não o colocou não é problemático, mas eu vou colocar para vos introduzir este conceito. Okay? Mas como não falei neste conceito anteriormente, a menos que tenha sido ali pontualmente, vou falar agora. Portanto, quem não colocou, não se preocupe com isso. Que é o seguinte: imaginem que eu tenho um número de mês, alguém coloca aqui o número 14. Nenhum destes cases será aplicado, não é? Porque nós não temos nenhum mês 14. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um outro case, que é o case default.
E o default é um case que sempre que os outros não sejam verificados, vai para o default. Ou seja, vai sempre executar um case que exista. No caso de não encontrar um, faz o case default, que normalmente é onde se coloca mensagens de erro e coisas do género. Portanto, eu vou fazer uma coisa desse género. E é colocar aqui um documento e fazer o case default. Só para dizer o seguinte, que é número de mês inválido. Portanto, significa que se isto for executado, significa que a pessoa colocou um número de mês que não é válido. Colocou ou um 0, ou um 28, ou um 30, algo assim desse género. Okay. Também vocês podiam fazer logo à cabeça um if e verificar se aquilo era maior do que maior ou igual a 1 e menor ou igual do que 12. Mas essa parte já pressupõe aqui alguma álgebra de Boole a seguir e tudo mais, e eu não vou já introduzir esse conceito para já. Também fica um bocadinho mais para a frente. Mas queria falar sobre isto, sobre o case default. Depois de termos escolhido aqui os meses propriamente ditos, agora vamos sim mostrar o output ao utilizador. Portanto, eu vou colocar aqui a meio a dizer o mês introduzido é, e depois mais, faltam aqui as aspas, o mês introduzido é mais nome de mês. Isto aqui um pouquinho maior e aqui ao meio. Pronto, e agora é novamente aqui as setas. Eu acredito que não tínhamos. Não, vou ter que arrastar aqui a seta para este. E teríamos então aqui assim. Ok, até a construção deste fluxograma é assim um bocadinho mais trabalhosa porque tem muitas coisas, mas a nível de conteúdo ele é relativamente simples. Ô, professor, Diz. as setas têm que ser feitas uma a uma manualmente ou tem algum comando que espelha as setas de cima para baixo e a gente só depois ajusta? Honestamente, eu acho que tem que ser uma por uma. Nunca fui à procura de ver onde, ou seja, se tinhas a possibilidade de fazer mais do que uma de cada vez. Eu acredito que não dê, mas se der, eu não conheço. Ok. Ok? Professor, se eu não tivesse colocado, num exemplo, Sim. né, não sei se é isso, esse default, eu fiz um parecido, só que eu não coloquei, eu continuei como se fosse um caso 13, e aí eu coloquei assim, default e coloquei número inválido, acho que foi isso, como que eu coloquei? Default imprima número inválido. Ok, quando tu fazes esse default, tu não podes dizer que seja um caso 13. Porquê? Porque ele só vai ser acionado se aquilo que estiver nesta variável número mês for igual a 13. Se for o 14 já não vai funcionar. Ah, não, eu não coloquei o caso 13, eu vi agora. Não tá caso 13, só tá escrito default, imprima número inválido mesmo. Então está certíssimo. Está certíssimo. Ah, entendi. Ok. E este aqui não. Este aqui. Então isso está certíssimo.
Ora, então temos aqui o mês introduzido é nome do mês e a seguir paramos o nosso algoritmo, ok? Portanto, eu vou deixar aqui assim, o fim, isto eu sei que está bem pequenino, mas é só para eu conseguir ter as setas aqui feitas, está bem? Professor, Sim. professor, só uma coisa. O print do segundo exercício não é o mesmo. O print que o senhor mandou do segundo exercício, está outra coisa ali sobre valor sem desconto. Não é o mesmo exercício. Pois é verdade. Ainda bem que reparaste. Eu vou apagar esse e vou fazer deste. Pois eu realmente há pouco fiz ali um save, mas não deu. Deixa eu lá fazer aqui um export deste. E vamos ver este aqui. Página 20. Sim, agora já vai dar. Obrigado pela nota. Eu vou já fazer isso. Portanto, eu vou copiar e vou colar aqui no Teams. E já tens aqui. Pronto, agora já está certo. Obrigado. Ora, então aqui no nosso fluxograma dos meses. Vamos voltar a ver o que é que isto compõe. Portanto, temos o início, declaramos byte, número de mês e string, nome do mês, lemos o número do mês, entramos num switch e depois vamos ter um caso para cada um dos meses. No caso, por exemplo, de introduzirmos um 9, vamos ter a variável nome mês igual a setembro e no final o mês introduzido é nome de mês. Terminamos o algoritmo. No caso de termos um número que seja inválido, seja diferente destes que temos caso definido, é acionado o caso default e aquilo que vai acontecer é então a impressão do número de mês inválido e depois termina o algoritmo. Portanto, podemos fazer aqui um memory state muito rapidamente, em que aqui vamos ter número mês vai ser igual a 0 e nome mês vai ser igual a vazio. Portanto, é isto que nós temos. Depois, quando chegarmos a este ponto, ler número de mês, e vamos pôr aqui o exemplo, mês 4. Quando chegarmos aqui, o número de mês vai ser então 4 e o nome de mês vazio. Quando chegarmos a este ponto, ainda não acontece nada. Depois, quando avançamos, vamos ter que é executado este bloco que aqui está, do case 4. E vamos ter então que nome de mês é igual a abril e aqui em baixo, em linha com o que está aqui, vamos ter que o output vai ser igual a, o que é que diz lá? O mês introduzido é, ok. Portanto, vai ser igual a o mês introduzido é abril. Ou devia ser foi abril, mas não tem. E termina a seguir. Depois, se nós fizermos com um mês 13, por exemplo do mês 13, o memory state vai se manter o mesmo, com exceção do 4, mas aqui o nome de mês vai permanecer vazio e o número de mês vai ficar como 13 e o output vai ser número de mês inválido. Posto isto, eu vou exportar aqui este exercício novamente, porque este vai ser difícil de fazer print screen e deixar-vos aqui a solução.
Pergunto, relativamente a este que aqui está, alguma dúvida, alguma questão? Perceberam bem este exercício? Sim? Eu acho que no meu caso eu preciso de parar um bocadinho, ver outra vez exercício por exercício e depois sim Ok, vou ok. mentalizar melhor o processo. Isso é um bom exercício, ou seja, quem não fez o exercício corretamente, olhe para esta solução, veja como fez o exercício, refaça o exercício e pronto, e vai conseguir ultrapassar essa questão, não é? De termos feito o exercício de forma incorreta. Pronto, ou não pode não ser totalmente incorreta, mas com algumas incorreções. Bem, mas é um bom exercício, eu recomendo. Mais dúvidas, questões? O professor, está incorreto, depois do início, eu já salvar lá na memória todos os casos? Caso 1 1 igual a janeiro, 2 igual a fevereiro. A questão aqui é que tu, ao fazeres uma coisa desse género, tu vais depois ter que ter um switch à mesma para te fazer a correspondência entre o número que Sim, sim. recebes e as 28 variáveis que tu vais. 28, não são 28, mas as 12 variáveis que tu vais criar. Portanto, tu estás a aumentar o consumo de memória significativamente sem nenhum ganho de performance nem de simplificar a lógica. Uhum. Portanto, Ok. diria que não é boa ideia. Ok. Ok. Mais dúvidas, questões? Não? Ok, então vamos parar só aqui esta gravação de correção. Ora, o objetivo para este exercício que vamos resolver agora é o seguinte. Ele chama-se troca de variáveis. E o objetivo é escreva um algoritmo que armazene o valor 10 numa variável chamada A e o valor 20 numa variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troca os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. No final, escrever os valores que ficaram armazenados nessas variáveis. Portanto, eu dou aqui a analogia com este cãozinho e o cãozinho tem aqui uma travessa na sua pata direita e tem um champanhe na sua pata esquerda. E aquilo que eu quero é que, no final das contas, o champanhe passe para a pata direita e esta travessa passe para a pata esquerda. Agora, como é que vocês vão fazer isso? Deixo para vocês descobrirem. Não é difícil, mas deixo para vocês descobrirem. Digam-me, relativo aqui a este enunciado, perceberam o que é para fazer? Alguma dúvida, questão? Não? É meio confuso. É Eu confuso? acho que a troca da variável é confuso, porque eu acho que eu não sei, eu posso estar falando besteira, eu não vi nenhum exemplo de troca de variável, eu vi, agora eu fiquei confuso. Mas eu Ok. vou tentar aqui. Ok. Eu não vou dar para já ainda nenhuma dica. Agora, aquilo que eu posso dar aliás, se calhar vou dar uma dica. Que é, imaginem que em vez de ser o cãozinho com este problema, eram vocês. E vocês tinham duas coisas nas mãos e queriam trocar aquilo de uma mão para a outra. O que é que vocês faziam? Com base naquilo que vocês faziam,
tentem transpor essas ações em algo que possa ser aqui, tenha correspondência digital, não é? Ou seja, eu falar, a minha correspondência digital a uma coisa destas é escrever qualquer coisa no ecrã, não é? No algoritmo. Portanto, e já dei esse exemplo convosco várias vezes, de eu fazer contas de somar ou de subtrair, e fizemos o algoritmo que compõe essas operações. E fazemos um paralelismo àquilo que eu faria. Ou seja, eu ouvia os números, pensava um bocadinho e dava a resposta. Portanto, aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vocês têm duas coisas, uma em cada mão, têm que trocar as coisas de mão, o que é que vocês fazem? Não é? Pronto, vou dar-vos aqui até às 19 para fazermos este exercício, depois fazemos a nossa pausa e quando voltarmos fazemos então a correção. Não é? Caso dúvidas ou questões, digam que eu ajudo. Então, temos aqui 8 pessoas no ar, não, 8 pessoas no ar, 8 pessoas com a mão no ar. Quem é que quer partilhar qual é a sua solução para este problema? Eu posso, professor? Sim, claro. Não sei se tu... tu estás a querer partilhar o ecrã, é isso? Sim, não posso Ok, ajudar. Eu ok. posso fazer o PIN. Foi aqui uma coisa que eu não fiz ainda e é por isso que não estás a conseguir. Agora já consegues. Se eu posso fazer também o PIN, não tem problema. Podes fazer partilha agora, sim. Mesmo que faças por cima da minha, a minha sai e começa a tua partilha. Partilhar o ecrã, certo? Sim. Ora, eu vou só colocar aqui. Ora, então vamos lá ver aqui o teu diagrama. É assim, nós estamos aqui a começar com uma variável A, uma variável B, lemos variável A igual a 10, lemos variável B igual a 20, portanto nós podemos logo inicializar a 10 e a 20. Eu não sei o que é aquela estrutura de decisão a dizer troca de variável. Essa estrutura de decisão era para estar... O que eu pensei em colocar, né, a estrutura, porque para fazer a troca, como o senhor falou, para usar nós mesmos, se quisermos trocar uma coisa de uma mão a outra, eu decidi usar a estrutura de decisão aqui, onde vai diretamente para essa aqui, variável A recebe o valor da variável B, e depois essa outra parte onde vai para o lugar onde vou guardar o valor da variável A, que depois vai passar aqui para fazer a troca. Não sei se ficou confuso. Eu acho que ficou. A questão aqui é que isto não é uma estrutura de decisão, ou seja, aquilo que nós precisamos não é uma estrutura de decisão. Nós não vamos analisar nenhuma condição, nem vamos iterar ali sobre uma série de possíveis casos que sejam possíveis. Portanto, não temos estrutura de decisão associada. Mas eu quero que tu dês aí como é que eu ia dizer? Um contexto naquele quadradinho que diz lugar onde vou guardar o valor de A. O que é isso? É para fazer a troca, por exemplo, já que a bandeja estava numa mão e a garrafa estava na outra. Para trocar os dois lugares, eu tenho que colocar se eu quero trocar a garrafa para colocar na mão onde está a bandeja, eu tenho que colocar a garrafa num lugar ou a bandeja num lugar, para depois pegar a garrafa, colocar na outra mão e depois pegar a bandeja na outra. Exatamente, isso é o cerne deste exercício, que é, eu tenho duas coisas na mão e tenho que trocar as mãos. Eu vou ter que pousar uma em algum lado.
antes de fazer as trocas. E isto é pronto, a resposta a este exercício. É a criação de uma variável auxiliar para vocês guardarem lá um valor e depois poderem fazer as trocas de variável. Portanto, relativamente aqui à tua partilha, tem atenção que os símbolos não estão corretos, não estão com estruturas Sim, de essa aqui. decisão. Portanto, fora isso, o pensamento está, ok, eu vou ter que criar um sítio, uma variável nova para guardar a minha variável, não é? Ou um valor e poder fazer as trocas entre si. Ok? Portanto, vou-te deixar aí a ajustar o teu fluxograma. Obrigado pela tua partilha. Vamos ver só aqui mais uns que estão no chat também. Está bem? É. Ora, Tá bem, então. vou parar de partilhar agora. Ok, eu vou começar a minha partilha e tu depois é interrompida. Portanto, vamos olhar aqui para o que temos no chat. Eu fiz, mas depois de pesquisar e fazer pelo que vi na net, pelo que não deve contar. Ou seja, int a igual a 10, int b igual a 20, input a e b, isto nós não precisamos. A igual a mais b. B é igual a menos b. E a igual a menos b. A questão aqui é que... Espera lá. Por acaso poderias fazer uma coisa deste género, mas atenção que eu disse que tu tinhas que fazer atribuições entre variáveis, portanto, não operações aritméticas, mas sim, temos 20, 30 e depois conseguimos fazer aqui o reverso da coisa e fazermos um output A e B. Portanto, sim, é uma possibilidade de nós fazermos. Se estivéssemos a trabalhar com uma string, provavelmente já não iríamos conseguir fazer isto desta forma. Okay? Mas é uma abordagem e ocupa menos memória até do que a solução que íamos dar. Mas pode levar aqui a problemas. Entretanto, a Juliana fez então também aqui o início, A, B, temp igual a igual a B, B igual a temp, exibir A e B. Este temp tem que estar instanciado em qualquer lado. Portanto, esta variável tem que existir aqui. Nós não podemos utilizar uma variável que ainda não foi instanciada. Ou pelo menos quando queremos fazer isso, tens que indicar qual é que é o tipo de dados que estamos a receber. Mas o conceito principal do exercício é justamente isso. Ou seja, termos aqui uma série de variáveis, neste caso 3 variáveis, e depois nós temos aqui alguém com o micro aberto e que está aqui a falar. Portanto, acho que é a Dorcas. Eu vou dar aqui mute. Ora, como eu estava a dizer, nós temos aqui então o conceito de variável auxiliar, que é justamente para podermos colocar o valor lá temporariamente. Portanto, está certíssimo. A Beatriz também fez aqui um fluxograma com start, início A, B e C, ok? Declaras logo imediatamente a variável auxiliar, instancias aqui a 0, A igual a 10, B igual a 20, colocas o A em cima do C, trocas a variável e o C para o B e tens depois aqui no final o resultado. Também está certíssimo. Lionel colocou... Uma pergunta. Sim. Não seria possível simplesmente a meio alterar o valor do A e o valor do A e do B? Por exemplo, começamos por definir que o A é 10 e o B é 20. Sim. E a meio definimos que o A é 20 e o B é 10. Mas simplesmente... repara, tu tens que trocar entre variáveis. Eu não posso, passa a expressão, martelar os valores na variável, porque agora é 10, mas eu quero que tu faças a troca agora do 11 e do 28. E tu tens que alterar o teu fluxograma e tens que alterar o teu algoritmo para ser este cenário agora. E o objetivo é nós termos um algoritmo que
Agora estamos a falar do A igual a 10 e do B igual a 20, mas do A igual a 1 milhão e B igual a 2 milhões vai funcionar na mesma. Ok? Portanto, não podemos só assignar uma coisa à outra. E há ainda um outro problema, que é, tu não colocas o A numa variável aqui temporária, não é? Numa variável auxiliar. Quando tu fizeres B igual a A, tu neste momento já tens que B e A têm o mesmo valor. O valor que estava em A, tu perdeste. Já só tens o B igual a 10 e A igual a 10 também. Portanto, o 20 perde-se. E isso é algo que não pode acontecer. Mas eu estava a usar aqui o exemplo do fluxograma da Beatriz, mas está corretíssimo, ok? Era só para ilustrar o conceito. Entretanto, estávamos a ver o do Lionel. Lionel, portanto, pata esquerda, pata direita, mesa. Sim, senhor. Boa analogia. Portanto, pousa qualquer coisa em cima da mesa. Lês as duas coisas. A mesa fica com o que está na pata esquerda, a pata esquerda fica com o que está na pata direita e a pata direita que está livre vai buscar à mesa o que ficou lá. Certíssimo. É exatamente esta a analogia que eu usaria para este efeito. Depois, André Carvalho coloca int variável A igual a 10, variável B igual a 20, declaras uma temp é igual a A igual a B igual a temp e imprimes os dois resultados. Certíssimo. É isto mesmo. Portanto, eu vou só fazer a correção do exercício. Pronto, vou fazer a criação do fluxograma propriamente dito para quem não tenha conseguido acompanhar a linha de raciocínio. Portanto, vou só aqui baixar as vossas mãos e tirar-vos aqui para este lado e parar então aqui este PowerPoint. Quer dizer, não preciso parar o PowerPoint. Vamos só então ver o que precisamos. Agora, eu não vou conseguir copiar aqui o texto, quer dizer, consigo assim. Até posso copiar tudo. E agora assim. Ora, escrevo então um algoritmo que armazene o valor 10 numa variável A e o valor 20 numa variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troque os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está no A passe para o B e vice-versa. No final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Só uma nota importante relativamente a este cenário que eu vi aqui. E que me lembrei agora, em que estávamos a fazer as somas. Se eu colocar o valor 2 bilhões, 147 milhões e uns pós no A e um valor igual menos 1 no B, o que vai acontecer é que quando eu tentar somar o A com o B, eu vou dar um overflow daquilo que a variável inteira consegue aguentar. Portanto, volta. Nós depois vamos ver isso com calma, mas volta ao fim do range que aquele tipo de dados tem e vai-te dar um valor completamente errado. Portanto, funciona até certos números. E eu estava-me aqui a lembrar deste caso específico em que isto pode dar problemas. E se quiseres ver isso a acontecer depois, em vez de fazeres com isso com os números tão grandes, declara isto com bytes, faz o mesmo exercício. Depois, quando nós estivermos no C#, fazes a implementação deste algoritmo e vais perceber que vai dar um valor incorreto. Entretanto, como eu estava a dizer, vamos... Professor, eu fiz agora, terminando o diagrama enquanto o senhor falava, e eu não sei se está certo, se puder corrigir. Ok, deixa-me olhar então aqui. Portanto, int valor A, int valor B, armazenar valor 10 em A, armazenar valor B em 20, armazenar valor de A temporariamente. Eu percebo o que é isto.
uma linguagem de programação não vai perceber o que é isto. Portanto, nós temos que ser explícitos a dizer eu preciso de uma variável inteira declarada aqui em cima, chamada temp, ou st, ou o que vocês lhe quiserem chamar, mas tem que estar aqui. Depois, armazenar o valor de A, o valor de B em A, armazenar o valor de B temporariamente, ou seja, com a variável que estás a falar e que devias colocar aqui, e depois o valor de, ou seja, A temporariamente, B para A, valor de B temporariamente, e não precisas de fazer mais nada. Portanto, o valor de A de B não vais fazer. Porque tu já estás a libertar uma mão, a trocar as coisas de mão, a pegar naquilo que está em cima da mesa com a mão livre. Portanto, isto já não faz sentido. Ok. Esse passo já não fazia sentido, eu já podia Exatamente. pular direto para o último. Porque senão vai-te dar sempre os dois valores iguais e não é isso que queremos. E depois exibir o valor de A e B, enfim, sim, tirando este passo que realmente, como dizer, descarrila tudo, a sucessão de passos está correta. Está bem? Tá bem. Ora, então, voltando aqui ao nosso fluxograma. Vamos iniciar o fluxograma. Portanto, eu inicio. E tal como eu estava a dizer, o cãozinho atravessa numa pata, tem o champanhe na outra, ele não consegue trocar as coisas de pata sem pousar pelo menos uma delas, não é? Portanto, há que pousar aqui qualquer coisa primeiro. E então o que nós vamos fazer é declarar então uma variável inteira A vai ser igual a 10, porque eu não vou ler valores de... Ou seja, houve aqui alguns colegas que colocaram a leitura de valores, mas eu na prática não vou ler valor nenhum. Vou logo declarar como 10. Quem colocou como leitura também está certo, ou seja, torna o algoritmo mais dinâmico para aquilo que eu também digo para vocês terem atenção, que é isto tem que funcionar não só com estes números, mas com todos os outros, não é? E depois vamos declarar também um int b, que será igual a 20, e vamos declarar um int c, que será para já igual a 0. Serão estes os states iniciais. Depois vamos fazer então as atribuições. Eu até usei aquela analogia há pouco da pata, até poderiam colocar as variáveis com esse nome. Eu vi um colega que fez isso. Portanto, aquilo que eu vou dizer é, olha, eu vou pegar num dos valores e vou colocar em cima da mesa. Portanto, vou dizer que aquilo que está em cima da mesa é o que está no A. Pronto. E de certa forma o A fica livre. Atenção ao fica livre. Quando eu fizer o memory state disto, vocês vão dizer, então, mas isto não fica bem livre. E eu vou dizer que não fica bem livre, mas para efeitos de percebermos a lógica daquilo que estamos a fazer primeiro, vamos assumir que fica livre. Depois, o que eu vou dizer é, ora, já tenho o A em cima da mesa, que é o C, portanto o A está livre, então eu posso trocar as coisas de mão. É como se o cão já não tivesse esta travessa, já está em cima da mesa e ele só tem isto. Só tem isto, vai trocar as coisas de mão. Trocando as coisas de mão, o que nós vamos ter é o seguinte. Bem, eu até podia fazer uma cópia. Trocando as coisas de mão, ora, se a mão que eu tenho livre neste momento é a A, então A vai ficar com aquilo que está na outra mão, que é B. Depois disso, o que vai acontecer é a minha mão livre passa a ser a B e B vai buscar aquilo que está em cima da mesa. E desta forma tenho a seguir as variáveis já trocadas e posso imprimir. Portanto, se eu chegar agora aqui ao imprimir, vocês vão ver que
A é igual a... Bem, eu poderia usar aqui A é mais A e mais B é mais B. Isto pode parecer um gatafunho esquisito, mas já vamos ver o que é que isto faz. E a seguir termina. Ora, fim. Eu estou aqui a fazer uma concatenação de string com variáveis e coisas do género. Já vamos ver aqui no output depois o que é que isto vai dar. Portanto, vamos fazer aqui o memory state disto. Portanto, o debug mental do que é que se está a passar. O que vai acontecer é que A vai ser igual a 10 aqui, B vai ser igual a 20 aqui, C vai ser igual a 0 aqui. Portanto, o que vai depois acontecer neste passo é que C é igual a A. Portanto, A vai se manter com o 10 na mesma memória, mas o C passa a ter o valor 10. O A fica livre na nossa imaginação. Na prática, o A continua lá com o valor. Eu só estou a declarar aqui uma variável C por causa do que vem a seguir, que é eu dizer que A é igual a B. Se eu não tiver uma variável C, eu vou chegar aqui a um ponto em que eu digo A é igual a B e o memory state fica desta forma. A é igual a 20, B é igual a 20. E ainda não é isto que eu quero. Mas eu tenho guardado aqui de lado o meu C, que depois, quando eu chegar aqui, vai acontecer que B é igual a C. Então, B vai ter o valor 10 e C vai manter o valor 10. E eu aqui, em baixo, o que vou fazer no output é nada mais nada menos do que dizer A é o valor que está em A, 20. Falta aqui uma coisa. E B é 10. E esta é a string que é impressa com isto. Portanto, eu pego nesta string, que são estes caracteres aqui, que são estes primeiros caracteres. Este A corresponde ao valor que está na variável A, que é 20. E B é este pedacinho de texto e este B que está aqui ao fundo é o valor de 10. Isto quando estivermos a concatenar strings, isto vai ser primeiro isto vai mudar de cores no Visual Studio, portanto vocês vão perceber o que é que estão a fazer. Aqui é que parece um gatafunho esquisito, mas depois torna-se mais claro. E não tem este espaço aqui. Pronto. E este é o nosso memory state. Reparem que A fica livre e C fica livre, mais ou menos, porque os valores mantêm-se lá. Só que para o contexto do nosso problema é mais fácil nós pensarmos que o cãozinho ficou com a mão vazia e depois troca as coisas entre patas assim, tá bem? Posto isto, dúvidas, questões, algo que queiram perguntar, perceberam este exercício? Quem não conseguiu fazer agora ficou mais claro? Eu fiquei um pouco confusa com isso de o C ficar valendo 10, porque é mais fácil entender que o C é nada para poder ter a troca do que tem um valor. Lembra-te que Eu nós, também achei. em memória, nós temos a possibilidade de reescrever valores. Para, tu não mexes num valor nunca, ele não vai alterar nunca. Portanto, nós só conseguimos fazer as atribuições porque estamos a mudar os valores que aquela variável tem. Mas chega a um ponto em que nós não mexemos mais naquela variável. Então ela vai continuar com o valor que já tinha. E depois há outra questão que é, o tipo de dados inteiro é um tipo de dados, ou seja, é um value type.
não é um reference type. Ou seja, sempre que vocês fazem uma variável igual a um número inteiro, é sempre criada uma cópia desse número para outro local. Portanto, vocês quando fazem este A a C igual a A, na prática vocês estão a pegar no valor de A, fazer uma cópia e colocar em C. Quando vocês fazem A igual a B, vocês estão a pegar no valor de B, fazem uma cópia e colocam no A. E depois é que dá estes memory states que vocês veem aqui. Na prática, quando nós tentamos comparar isto com o mundo real, nós vamos ver que, pois ok, mas eu só tenho aqui uma garrafa e uma travessa, portanto não há cópias de nada. Contudo, não é bem assim que as coisas funcionam em programação, não é? Portanto, há aqui a criação de valores, há aqui uma duplicação de valores a acontecer no background e é importante vocês perceberem que a memória vai ficar com este aspecto em vez de nada, porque eu chegar e dizer que C ficava, não, aqui C ficava com 0, com 0 não, com 10, eu aqui chegar e dizer, olha, C fica com null ou 0 ou algo do género, eu estava a induzir-vos aqui em erro para uma coisa que vocês mais tarde ou mais cedo iam ter, passa a expressão, um choque de realidade. Porque vocês vão apanhar casos em que isto vai acontecer e vocês têm que saber que isto acontece. Porque senão vocês não vão perceber o que é que está acontecendo na memória. Dia 8 de abril. 4 dias. Juliana, estás a ouvir aí um áudio qualquer? Eu vou dar mute, está bem? Então, o que eu estava a dizer é que nós temos que perceber sempre o que é que realmente acontece na memória de um programa informático ou de um algoritmo, porque senão nós não vamos nunca perceber bem aquilo que está ali a acontecer e vamos achar que é só uma magia negra, mas não é assim. Existe sempre uma razão de ser para as coisas e não é por acaso que vocês fizerem debug de uma aplicação onde simplesmente este algoritmo vocês vão ver uma coisa deste género quando chegarem a este processamento. Ok? Ora, entretanto, temos aqui mais questões. As atribuições entre variáveis são representadas por algum símbolo em específico? Sim, o igual. Igual é atribuição, dois iguais, comparação. Vamos ver isso mais à frente no C#. Quem faz igual a qualquer coisa como eu faço, boa. Quem faz com uma setinha destas, boa. O conceito para já é mais ou menos o mesmo. Mas convém depois aplicarmos os símbolos certos. A esta altura do campeonato, como se costuma dizer, eu não me vou chatear se vocês estão a fazer uma comparação com um igual em vez dos dois iguais, ou se estão a fazer uma atribuição com um igual ou uma setinha destas. Vai chegar a um ponto em que vocês vão ter que fazer a notação correta, porque ou estão a induzir em erro, lembrem-se daquele ponto, como é que aquilo que eu escrevi vai ser interpretado, ou se tiverem já a aplicar isto numa linguagem de programação, vai só não acontecer aquilo que vocês querem, o programa não vai compilar e todo um problema à volta disso. Okay? Ok, obrigado pela clarificação. De nada, estejam sempre à vontade, sempre tiverem dúvidas ou questões. Pronto, e então temos este exercício resolvido. Eu já coloquei o print screen ou não? Já coloquei. Bem, é assim, nós também já estamos aqui perto da nossa hora de término. Já não vamos conseguir fazer um exercício novo e corrigi-lo, portanto vamos terminar por hoje. Relembro que na sexta-feira eu não vou conseguir estar a dar-vos aula porque vou estar na apresentação do projeto final da outra turma antes de vocês e pronto, eu não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo ou em duas aulas ao mesmo tempo. Então eu vou dar-vos uma tarefa assíncrona que serão exercícios muito semelhantes com aquilo que vocês já fizeram até aqui e que iriam fazer aqui em aula,
para vocês resolverem. E depois disso, já na outra semana, vamos começar a introduzir aqui alguns tipos de dados novos, o conceito de arrays e mais umas coisas pronto, para vocês começarem a olhar para outros tipos de dados e outras estruturas um pouco mais complexas. Lá está isto. Vai sempre incrementando um pouco a dificuldade ao longo do progresso, não é? Vamos sempre olhar para coisas mais complexas.